Você sente que é manipulado? Você já sentiu essa sensação que algo não está da forma que eu queria que fosse, como eu gostaria? Bom, talvez você seja. E aliás, eu acredito que todos nós somos manipulados de certa maneira, de forma direta ou indireta. Fique nesse vídeo que eu vou explicar para você e como você sair. Primeiramente, de antemão, eu vou falar algo para vocês. Ser manipulado só se torna um erro quando você sabe que tem os mecanismos para sair da escravidão, mas mesmo assim você continua. Isso é o estágio ruim. Mas e qual é a parte boa? É que a parte boa é que isso é um estado da consciência. Saiba que todo mundo, não importa qual ser seja, ele já passou por um estágio de manipulação. E deixa eu ir mais, muito mais em relação a isso. Deixa eu falar algo para vocês. Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre essa jornada. Pessoal, está sendo uma maravilha ter vocês aqui. Vocês que gostam de magia, de espiritualidade, sabe? Vocês que gostam realmente de estar ouvindo de verdade alguém que fala não de teorias, mas de práticas de verdade. Alguém que pega o abstrato e traduz de forma didática, algo que você possa aplicar no dia a dia. E o interessante é que tem exercício para você praticar. Caso contrário, por favor, deixe nos comentários que eu respondo tudo ao decorrer do tempo. Mas voltando a este assunto que eu quero falar com vocês, olha, esse canal é para quem quer se encontrar de verdade, para quem quer estudar magia, para quem já estuda, para quem está perdido, para alguém que realmente quer ser, não viver de aparência, não está imaginando, não fingindo para si, alguém que realmente quer viver, quer encarnar realmente quem é, quer trazer aquilo que realmente é por dentro para o mundo físico. Bom, primeiramente eu vou falar para vocês que já estudaram vários livros de magia, de ocultismo, de psicologia, de psicanálise, tá? E vocês que não estudaram nada disso, mas têm essa capacidade assim perceptiva de sentir energias, entidades, ou você que caiu aqui de paraquedas também, você já percebeu que nós, em um certo momento, alguém nos impõe a fazer algo que nós não queríamos? Eu explico. Eu não estou falando de liberdade sem consequência, não estou falando disso. Veja, o otário, que é o arquétipo anterior que eu falei para vocês, ele deixa que as pessoas tomem a decisão para eles. E o próximo passo, que é esse aqui, que é o arquétipo do manipulado, ele é a pessoa, o personagem que agora não tem como viver mais sem aquilo. Eu vou cutucar vocês, como fala, não é, a minha família, vou cutucar a onça com a vara curta. Se não existisse a religião, se não existisse a ideia de um Salvador, como seria a sua vida? Se existisse a ideia que, sabe, não existe um céu, não existe um inferno, nada disso existe. Como você pensaria? Está entendendo onde eu quero chegar? A religião é pura manipulação. O que é a religião em essência? A religião é uma busca constante para que o homem tente se ligar a Deus, como se ele tivesse separado dele. E as religiões, principalmente abrâmicas, elas têm esse contexto de que o homem, ele é um fragmento de Deus, mas está separado dele. Mas aqui caímos de uma falsidade antológica do ser. Antologia quer dizer ser, tá? Algo que pertence a nós. Então, se Deus é tudo o que é, tudo quer dizer tudo, então ele seria eu. Como eu estaria separado dele? E se Deus tem virtudes,
Então ele baseia-se em humanidade, e se ele é humano, logo ele não pode ser tudo. Então caímos nessa charada aqui e não saímos disso. Vocês percebem quando você começa a usar a mente crítica, não é a mente lógica nem a racional. E isso eu vou explicar no futuro, que essas três mentes são completamente diferentes. Você começa a entender que não é assim. Tá, mas Felipe, eu estudo Cabala. Mas a Cabala fala de algo diferente. Na Cabala, você está em Malhut, aqui, e é necessário você subir até Keter em busca da iluminação. Mas o que muitos magos não entendem é que para subir a árvore da vida, é necessário descer os degraus da árvore da morte. E eu explico para vocês. Vocês viram o pássaro ali? Incrível, interessante. Então, assim, para descer a árvore da morte, é necessário encontrar com nós mesmos. E deixa eu explicar para vocês. Caminhar pela árvore da vida e pela árvore da morte não é caminhar pelos reinos astrais, como os magos falam. Não. É caminhar dentro da nossa estrutura psíquica, sabe? E eu vou mais além. Veja só, isso é um assunto que eu iria falar no futuro, mas deixe-me dar um spoiler para vocês. Você tem que enfrentar os 7 pecados capitais. Você tem que passar os anjos da virtude também. Só que isso eu não vou revelar aqui. Meu princípio aqui, nesse vídeo, é falar sobre manipulado. Olha, você que estuda muito e você pega aquele conhecimento de alguém, eu falei nisso no vídeo anterior, alguém que descobriu o caminho e você segue esse caminho. Só que você não deve seguir esse caminho às cegas, porque seguir às cegas é ser manipulado por alguém. É necessário ser crítico. Então, entenda o Codex. Eu sou mago. Eu não falo só sobre psicologia oculta ou psicanálise. Eu falo sobre Codex. Por isso que aqui, essa jornada é chamado de Códice do Louco. O que é Codex? É uma estrutura de leis internas, emocionais, espirituais, comportamentais, sociais, tudo em um conceito só. É por isso que hoje no português chamamos isso de Código Civil, Código do Consumidor, vem de Códice. E hoje eu estou falando do Códex da Magia para vocês. Então, pegue o livro de Eliphas Levi, um grande mago, adoro aquele livro, Dogma e Ritual de Alta Magia, e pegue ele e analise ele. Só que você vai analisando, você deve entender o livro e integrar em você, ver o que funciona na sua vida e o que não funciona. Pratique para funcionar. Isso é o papel do mago. Isso é o papel de alguém, de um magista. Senão você não é mago. Ah, tá difícil. Entenda que todo desconforto é sinal de evolução. Se você está caminhando e não está sentindo dor, nenhum desconforto, você não está evoluindo. Pelo contrário, está ficando longe ainda. Tá? Então, a religião te manipula, a política te manipula, as regras sociais te manipulam. Quem estuda Maquiavel compreende que as leis foi criada pelos fortes para dominar os fracos. Como assim? Olha, o que significa narrativa? Narrativa é um termo que a gente usa em persuasão para falar de história, pontos de vista histórico. Em outras palavras, a gente pode dizer história mesmo, tá? Veja só, em conceitos de guerra, aquele que ganhava a guerra contava a história que queria sobre o perdedor. Olha, na maioria das vezes, aquilo que nos foi passado não existiu de verdade. É narrativa de alguém. E o meu trabalho como mago, como arquiteto da mente, tá? Porque há um sistema que eu quero falar para vocês no futuro,
que fala muito sobre isso, sobre narrativa. Não acredite em tudo que você vê por aí. Não acredite em tudo o que você vê da magia, porque a verdadeira magia é esconder de você o tempo todo. É por isso que você não evolui. Então, o próximo grau, depois do otário, é o manipulado. Pegue o seu grimório hoje e escreva tudo aquilo que você sente manipulado, sabe? Religião, que você acredita que se tirasse isso você não sobreviveria, tá? Que a ciência detém o conhecimento da vida, que a política, que a sociedade, que isso. Note tudo isso. Você vai se surpreender e vai doer e vai ser bom. Porque quando dói é aonde você encontra a verdade. A verdade é encontrada na dor. A verdade sempre é encontrada na dor, pessoal. Porque a verdade, ela liberta você de si mesmo. Pense bem sobre isso.